Salve, salve galera! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do Alcoff Brasil. Hoje é logo rara, a logo tá aqui, ó, logo preta, tá aqui em cima da tela, logo preta, para falar a respeito de hóquei no gelo, mais precisamente sobre a Four Nations, né, o torneio que vai substituir o All-Star Game desse ano na National Hockey League, falar dos seus desdobramentos, por que isso está acontecendo nos Estados Unidos, né, na liga, né, melhor dizendo, enfim. Hoje o assunto do vídeo é NHL, a primeira vez falando exclusivamente de NHL aqui no Alcoff Brasil. Então todos vocês já sabem, deem um like aqui no vídeo, inscrevam-se no canal para que a mensagem seja espalhada por outras, por aqui, por esse YouTube e por essa internet de meu Deus. Bom, iniciando os trabalhos falando a respeito da Four Nations Cup, era uma ideia que o Gary Bettman, né, o comissário da NHL, o comissário das grandes ligas há mais tempo no comando, né? Ele tem mais tempo de comando da NHL do que eu tenho de vida, né? Já mostrando que ele já está há muito tempo no cargo. Reflete, né, no que a liga, né, quer na sua visão de campeonatos mundiais, né, digamos, da bolha fora da NHL. Porque uma explicação rápida para quem está chegando agora e fala: "Ah, Vitor, mas não tem Copa do Mundo, Olimpíada, essas coisas?" Tem. Só que com a NHL é um pouquinho mais complicado. Por quê? Quando esses eventos acontecem, geralmente, Olimpíadas, por exemplo, é durante o início do nosso ano, que a gente está acostumado, né? Janeiro até dezembro, que lá no hemisfério norte é o inverno. E no inverno, né, nós temos as Olimpíadas de Inverno que acontecem ali em janeiro, fevereiro, né? Algumas, por exemplo, ano que vem vai ser 2026 vai ser em Milano, né? Vai ser na Itália. E quando é a Olimpíada assim, a NHL ela não é a favor, né? Ela não gostaria que mandassem os seus principais jogadores. Por quê? É, talvez pressão dos donos, né, por ser no meio da temporada, risco de acontecer alguma lesão e seu jogador não ter tempo hábil para recuperar. Pois assim, se a gente for pensar nas outras ligas, futebol americano não tem campeonato mundial. Se tem, ninguém sabe, né? Porque é uma liga exclusiva dos Estados Unidos, né? A gente não tem seleções, pelo menos de futebol, que a gente fala que é o full pad, né? Capacete, todas as proteções e tudo mais. Eles vão implementar o flag football nas Olimpíadas de 28 em Los Angeles, mas tá longe de ser um esporte que tem os seus campeonatos mundiais, né? Pelo menos até onde eu nunca vi, tá? Já vi campeonatos locais, né? Aqui no Brasil, na Alemanha, Itália, Estados Unidos, Canadá, mas assim, juntar uma seleção para ir jogar, eu sei de rugby, mas futebol americano, pelo menos, eu nunca vi. O basquete é o mais tranquilo quanto a isso, pois geralmente quando tem a Copa do Mundo e quando tem as Olimpíadas, é no período durante a off-season da NBA. Né? Então você tem ali o meio do ano ali, julho, agosto, onde as seleções, né, fazem o seu campeonato, né, até as próprias qualificatórias também, né, quando não choca, né, com o calendário da NBA. Então os times ficam mais tranquilos, pois você tem tempo para recuperar e tal, né? Lembrando que a NBA só começou a levar os seus principais jogadores para esses campeonatos a partir das Olimpíadas de Barcelona em 1992. Então a NBA já está meio que acostumada a isso, né? Quando a gente fala de beisebol, né, o grande evento principal, né, a respeito de seleções, que é o World Baseball Classic, começou a ganhar as graças do público e até da própria liga recentemente, pois é um campeonato que é feito no início do ano, no caso ali março, né, que é durante o Spring Training da Major League Baseball. É claro, para os pitchers tem limitações, né, tem um pitch count, etc. E tudo mais, tem umas restrições. Só que cada vez mais vai ganhando o gosto do público, enfim, tanto que a última edição, né, teve a final entre Estados Unidos e Japão, e o momento épico que foi o duelo entre Shohei Ohtani e Mike Trout, né, valendo o campeonato, né, campeonato esse que o Japão foi campeão. Então você acaba pensando, tá, graças a galera, beleza, só que a treta é com a Olimpíada, pois como a Olimpíada acontece durante a temporada da MLB, a MLB não libera os jogadores que estão nas suas franquias para disputar, né, quando o esporte está na Olimpíada, né? O esporte vai voltar em 2028 em Los Angeles, né? E há essa discussão se os principais jogadores devem jogar ou não. Tem o lobby do Bryce Harper, Shohei Ohtani, enfim, né? Mas é como na visão, né, dos americanos, eles colocam o time à frente da seleção, né? Digamos assim, eles têm uma visão
é diferente, né? O World Baseball Classic mudou um pouquinho, né? Não sei se isso vai ser aplicável à Olimpíada, mas o maior risco que os times têm é a questão de lesão. Pois a gente sabe, quando se trata, como assim, nós brasileiros, né? Quando se trata assim de Olimpíada, de algo que representa o país, a gente torce com bastante vontade, quem tá lá quer fazer o seu melhor, quer deixar o seu registro, né? Tanto que quando se fala de esportes coletivos, o americano ainda não enxerga dessa forma como nós enxergamos, né? Então, por isso que acaba tendo nessa essa questão aí de, medo de lesão, não liberar os principais jogadores, pois se a galera, se vocês entrarem no site da NHL, vou até deixar alguns links nos comentários, né, até na descrição do vídeo, falando a respeito do Four Nations, eles falam, né, é o melhor torneio de seleções, né, o maior torneio de seleções, digamos assim, desde a última Copa do Mundo de Hockey, que foi em 2016 em Toronto, que jogou todo mundo, foi uma baita de uma competição a nível de esporte mesmo, né? Pois quando se trata da principal liga de hockey no gelo do mundo, que é a NHL, né? Onde os melhores estão lá, você quer ver os melhores disputando pelo seu país, né? Então por isso que a NHL, digamos, para essa temporada cortou o All-Star Game para fazer, digamos, um mini campeonato mundial aos seus moldes, né? Um torneio curto de apenas uma semana, inclusive eu expliquei, né, no vídeo do boletim do último sábado a respeito desse campeonato, né? Então vou repassar aqui para a galera que não viu o vídeo no último sábado e tal. Como funciona esse campeonato? São 4 seleções: Estados Unidos, Canadá, Finlândia e Suécia, que foram as escolhidas. Nessa edição, né, do Four Nations, né, explicando aqui as regras. Serão por seleções, né, 3 atacantes, 7 defensores e 3 goleiros, né, uma seleção, são 23 jogadores, né, para a NHL você pode ter 23 no elenco completo, só que você só pode relacionar para o jogo, digamos assim, 20, né, que chamam de dressed players, né, que são os 12 que são os 12 jogadores de ataque, os 6 defensores e os 2 goleiros, totalizando 20 jogadores, e você pode ter 23 no seu elenco principal. Na Copa do Mundo, né, Copa do Mundo, perdão, nessa Four Nations você expande isso, né? Você acaba expandindo para que o elenco inteiro possa estar, digamos, relacionado obrigatoriamente para a partida, né? E você acaba selecionando os melhores dos melhores, né? Então você vai ter ali a seleção, pegar aqui alguns nomes, por exemplo, das seleções. A seleção do Canadá, né? Que, para quem não sabe, aqui chegando agora, o Canadá tem o hockey no gelo, assim como o Brasil tem pro futebol, né? O esporte número 1 do país. Não tem jeito, né? Você vai ter nomes ali como Sidney Crosby, Nathan McKinnon, Brad Marchand, Mitch Marner, Connor McDavid, Sam Reinhart, Mark Stone, Cale Makar, Sheffield Orr, Devon Taves, Drew Doughty, Jordan Binnington, já os goleiros, Aiden Hill, Sam Montembeault, acho que deve ser esse nome dele, meu francês é fraquíssimo. Mas são nomes assim, né, que são convocados, né, como se fosse, digamos, uma Copa do Mundo aos modos da NHL, de tiro curto, para mostrar, ó, a gente consegue fazer um torneio assim, porque talvez na visão do Gary Bettman seja para substituir o que seria a Copa do Mundo ou a Olimpíada, essa, digamos, não vou dizer sangria desatada, mas, digamos, cumprir com o dever de jogar por seleções, né? Pois a Copa do Mundo, que seria em 2024, acabou não acontecendo, e para 2026 ainda não foi batido o martelo se a NHL vai liberar os seus jogadores como fez na Olimpíada de 2014 ou não, né? Sempre há essa guerra entre a NHL e o Comitê Olímpico, né? Então não é tão, digamos, tranquilo quanto talvez foi a transição, né, melhor dizendo, da liberação do COI com os jogadores da NBA a partir da Olimpíada de 92, né, e por consequência para os campeonatos também, para as Copas do Mundo de basquete. Então, no caso do hockey, tem essa barreira, né? E falando do campeonato em si, a ideia não é ruim se a gente for parar para pensar. Pois quando se fala de All-Star Game, né, das outras ligas, por exemplo, a da NFL, que é os jogos de Pro Bowl, quase ninguém fala, pelo menos a impressão que eu tenho. O apelo público é quase nenhum, né? Então é uma semana que serve mais para descansar, né? Os jogadores no caso dos times que vão, né, pro Super Bowl, eles já nem participam, por exemplo, os jogadores que estão no Super Bowl nem atuam nos jogos de Pro Bowl. Você já não tem os finalistas, o campeonato, os eventos são no final da temporada, né? Então é uma coisa assim até
que não tem apelo, não tem apreço. É muito complicado. A não ser que você seja muito fã do futebol americano. Eu, particularmente, quando chego pro Pro Bowl, não presto muita atenção, tá? Pra mim, não dá certo. Quanto às outras ligas, né, a gente tem a NBA, por exemplo, que o último jogo das estrelas foi um fiasco total, né? Pois a reclamação de mídia, de influencers, os fãs casuais é de que o jogo foi disputado como se fosse uma partida amistosa qualquer, né? Que os caras vão lá, bola de três até a rodo, ninguém marca, vira bagunça, nem showtime teve, então o jogo, a NBA, pelo menos, né, desde que eu comecei a acompanhar para valer, que foi na temporada 2011, 2012, o All-Star Game sempre dividia opiniões, né? Tem aqueles que gostam mais do sábado que propriamente do domingo, né? Pois os jogos de domingo acabam não tendo tanta disputa assim, né? A não ser uma exceção ou outra, né? Como foi, acho que, o All-Star Game de 2015 ou 14, que foi que o Carrier foi MVP, que foi em Nova Orleans. Agora não vou lembrar o ano direito. Teve que foi em Chicago em 2020, que foi também bem legal, né? Que foram as partidas para valer, pois a galera acaba prestando mais atenção no que? Na concurso de bola de 3 pontos, o de enterradas, né? O de enterradas que era para ser o carro-chefe nos últimos anos, tem sido o show de um homem só, né? Com o McClung vencendo os últimos 2 campeonatos, agora vai para tentar o terceiro título consecutivo. Inclusive, esses dias a NBA estava até passando a reprise, né? Do torneio de 2016, né, o histórico entre Aaron Gordon e Zach LaVine, né, que o Zach LaVine venceu, né, mas foi uma enterrada mais maluca que a outra. O Aaron Gordon poderia ter ganhado, para mim podia ser até prêmio dividido, porque os dois arrebentaram naquele torneio de enterradas. Só que a galera acaba prestando mais atenção mais no concurso de 3 pontos. Tanto que no ano passado, a principal atração do evento no sábado foi o duelo entre o Stephen Curry contra a Sabrina Ionesco, da WNBA, né, outra arremessadora de elite do basquete feminino. E a Sabrina Ionesco quase derrotou o Curry, viu? Foi um duelo lá e cá, foi muito legal de acompanhar, né? Tinha expectativa da Caitlin Clark, né, ser desafiada, só que, segundo palavras dela, ela prefere jogar primeiro o All-Star, né? Vencer o desafio menor dizendo da WNBA para depois disputar, né, contra os caras da NBA, né? Então fica em aberto, ou seja, a NBA acabou mudando um pouquinho esse conceito, só que o evento em si do Jogo das Estrelas acaba não sendo tão animado, né? O DMLB talvez seja o mais disputado, né? Pois é um evento clássico, né? Você tem ali segunda e terça-feira no meio da temporada em julho, onde na segunda é disputado o Home Run Derby e na terça-feira tem o jogo das estrelas, né? Que é a Liga Nacional contra a Liga Americana. E ali você já tem uma certa rivalidade, você já tem um jogo mais disputado. É raro um jogo das estrelas MLB ser ruim. Eu acho que o único jogo que eu vi que assim que teve pouquíssima emoção foi o de 2013, que foi com o jogo das estrelas com o Mariano Rivera, o último do Mariano Rivera, né, ele aposentou naquela temporada, o jogo foi no estádio do New York Mets, né, no Citi Field. E esse jogo acho que terminou 1-0 só. O Rivera foi MVP do jogo das estrelas, pra vocês terem ideia. Pô, o jogo foi muito mais de pitching do que propriamente ofensivo, né? Então, se a gente teve partidas recentes, né, com mais poderio ofensivo, tivemos o Shohei Ohtani na última partida rebatendo home run para a Liga Nacional, o primeiro home run dele em Jogos das Estrelas, teve o home run da vitória do Jeremy Duran, né? Não foi por walk-off, mas foi o home run que deu a vitória para a Liga Americana. Então você tem até ali uma certa rivalidade e da MLB é gostoso de assistir os 2 dias, né? Por essa parte completa é muito bom. E no caso do hockey, o hockey a gente via que eles tentavam fazer algumas alterações. A NBA também tentou, só que acabou não surtindo tanto efeito, pois antes era leste contra oeste, né? Retornou na edição de 2024. Só que era dividido entre os times, entre os jogadores escolhendo os times, né? Você tinha a lista, né? Os dois mais votados de cada conferência iam lá e montavam suas equipes, né? A gente já viu o time LeBron contra o time Durant não sei quantas vezes, né? E tal. Teve até aquela famosa, digamos, escolha, né? Que o Kevin Durant ficou entre o James Harden mais um, né? O Harden tinha pedido para sair do Brooklyn Nets, né? Então ficou até meio que um climão, o LeBron se matando de dar risada. Foi um momento constrangedor, mas ao mesmo tempo engraçado. Só que isso não conseguia fazer com que o jogo fosse competitivo novamente, né? E a NHL ela tentava fazer isso, né? Pois antes era leste contra oeste, né? Padrão, até que eles começaram a dividir os jogos fazendo com novo realinhamento, né? Fazendo as 4 divisões, né? Pacífico, o time da divisão Pacífico, o time da divisão Central, o time da divisão Atlântico, o time da divisão Metropolitana. Obrigatório um jogador
time, né? Pelo menos estar no time das estrelas, jogos 3 contra 3, tiro curto, e era eliminatória, né? Quem vencesse os duelos entre si faria a final e o time que vencesse a final terminava como campeão, né? Ou seja, era por divisão. Era uma tentativa bacana até. No dia anterior do All-Star Game da NHL, você tem os torneios de habilidade, né? O patinador mais rápido, tiro mais forte, precisão. Eles têm como se fosse uma espécie de torneio de enterradas, né? Que é a criatividade para marcar um gol, né? A gente já teve alguns famosos, né? O Patrick Kane se vestindo de Superman para marcar um gol. Eu lembro de uma que foi no ano passado, não sei se foi 2024 ou 23, que era o Crosby e o Ovechkin, né? Dois rivais de longa data e acho que era o filhinho do Crosby, né? Os dois, cada um de mão dada com a criança ia lá e fazia o gol. Então, tipo, você tinha esses momentos mais criativos, né? E era evento bacana, não tem como negar. Fora uma reclamação ou outra e tal, do senhor Trevor Zegras, por exemplo, mas era divertido de acompanhar. E agora com o Four Nations, a ideia é essa, é você fazer um campeonato onde envolva, né, a questão de seleções, porque convenhamos, vai cá entre nós, os caras montaram isso para ter um Estados Unidos e Canadá no meio da temporada, né? Pois se a gente for pegar os screts de Estados Unidos, Suécia e Finlândia, por exemplo, a gente vê que os mais fortes, né, pelo menos no papel, são Estados Unidos e Canadá, com a Suécia ali podendo beliscar alguma coisa, a Finlândia um azarão total, né, um azarão total. Então, ter esse campeonato que é tiro curto vai atrair a atenção da galera. Lembrando que a NHL tá sem partidas, né? A Four Nations começa nessa próxima quarta-feira, 12 de fevereiro, com o duelo entre Canadá e Suécia. E como funciona o campeonato? Falei, mas agora vamos para a parte do campeonato em si. O campeonato em si, só recapitulando novamente para a galera, vão ser todos contra todos, né? Como se fosse uma chave de grupo, né? De Libertadores, da antiga Champions League, onde todos se enfrentam, né? 3 jogos cada, para cada seleção. O calendário dos jogos aqui, só para passar para a galera. Os jogos vão acontecer tanto em Montreal, né, no Bell Center, né, que é a casa do Montreal Canadien, quanto no TD Garden em Boston, né? Então teremos o duelo desse próximo dia 12, Canadá contra a Suécia, né? O torneio inteiro vai passar no Disney Plus, tá? Vamos lá. Quarta-feira, dia 12, às 10 da noite, Canadá e Suécia abrem o campeonato. Na quinta-feira, 3 de fevereiro, também às 10 da noite, teremos Estados Unidos e Finlândia. Aí no sábado, dia 15, rodada dupla. Às 3 da tarde tem Finlândia e Suécia. E às 10 da noite, Estados Unidos e Canadá. Aí o Four Nations vai para Boston. E na segunda-feira, já no TD Garden, vai ter a última rodada. À 1 hora da tarde, o Canadá enfrenta a Finlândia. E às 10 da noite, Suécia e Estados Unidos. Os dois times mais bem classificados dessa fase de grupo fazem a final, que será na quinta-feira, às 10 da noite, em Boston. A pontuação em si ela é parecida com o que é o da NHL, né? Vão ser 3 períodos de 20 minutos, né? As regras padrões do jogo. Vai ser. Agora, pontuação igual do futebol. Quem venceu o jogo no tempo normal leva 3 pontos para casa. Caso o jogo termine empatado, o time que vencer, seja na prorrogação ou no shootout, leva 2 pontos para casa. E o time que perder na prorrogação no shootout leva 1 ponto para casa. E caso o time perca no tempo regulamentar, né, nos 3 períodos, né, a derrota acontecendo no tempo normal, o time acaba levando 0 pontos para casa. Na prorrogação vai ser um tempo de 10 minutos, 3 contra 3, né? E a final é tiro único, jogo único. Quem vencer leva esse primeiro campeonato da Four Nations, né? A gente não sabe se isso vai ser aplicado para outros anos, né? A gente sabe se a NHL vai tentar substituir isso pela Copa do Mundo de Hockey. Essa novela de NHL com IHF, com o próprio Comitê Olímpico Internacional, vai longe, né? Não sei se o Batman, como ele já falou que tá para aposentar, né? Temos um outro comissário. Não sei se a mentalidade vai mudar ou se vai ser a mesma coisa, mas a gente não pode reclamar de uma coisa. A NHL tá tentando mudar, tá tentando fazer algo diferente. E nós, como fãs de hockey, a gente torce muito para que isso funcione, para que isso dê certo, para a gente dar uma chance. Como o Kevin Durant tá falando das mudanças do Pro All-Star Game da NBA, né, que vai acontecer nesse mês aqui de fevereiro, vamos dar uma chance. Talvez a princípio pode ser algo assim, pô, não é mais fácil fazer uma Copa do Mundo e manter o All-Star Game? Era uma possibilidade. Mas já que fizeram assim, vamos ver no que vai dar. Quem sabe cai no gosto do público e eles retornam, né, com essa ideia de fazer uma Copa do Mundo, fazer em outro período, para não deixar, né, para não encavalar
com o que é a temporada da NHL, que acho que esse é o maior ponto, a maior briga que liga e as instituições, né, esportivas estão travando desde sempre. E aí, galera, o que vocês pensam? Empolgados para a Four Nations Cup? Acha que é exagero? Volta com o All-Star Game? Por que não faz as duas coisas? Enfim, deixe nos comentários a sua opinião. Minha opinião aqui sobre quem vai ganhar. Eu vou apostar nos Estados Unidos porque talvez é que seja o elenco mais completo, digamos assim, porque o Canadá me preocupa o goleiro, né? Então, Suécia e Finlândia para mim são azarões. Se der a lógica, né? Se não ser nenhuma zebra, final Estados Unidos e Canadá, a minha aposta vai na seleção norte-americana, pois a minha visão, tá? Para mim é um time mais equilibrado do que a seleção do Canadá. E aí, o que vocês acham? Deixe nos comentários, deixe as suas opiniões aqui, se a Four Nations vale a pena, se não. O espaço está aberto aqui para vocês. E com isso, fechamos aqui o assunto Four Nations da NHL aqui no Alcoff Brasil. Primeira vez falando de hockey aqui no canal. Então, se você, fã de hockey, fã dos esportes americanos no geral, gostou do conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Lembrando sempre os nossos parceiros, tá? Temos a Dimensão MVP, né, da rede Dimensão Esportiva, o Jeito Novo de Falar de Esportes, né, onde temos os canais para falar de futebol com a Dimensão Esportiva, o MVP, que é de esportes americanos, e também o Olímpica, que é para esportes olímpicos. E falando em Dimensão MVP, se você está vendo esse vídeo antes das 9 da noite, né, desse dia 11 de fevereiro, estarei nos comentários o duelo entre New York Knicks e Indiana Pacers na NBA. Estarei lá comentando a partida dessa terça-feira à noite, dessa rodada de NBA. E também os parceiros do Fambonanet, da FN Network, né, o antigo Fambonanet, né, onde temos uma gama de podcasts que falam das principais ligas dos Estados Unidos. Vão lá também, curtam. Sigam as redes sociais da FN Network, que é Somos FNN, e também lá tem os podcasts da casa. O Rebatida Podcast tá com episódio novo, episódio sobre a clínica, né, que a MLB fez aqui no Brasil, que a gente falou no último sábado. Teve entrevista com o Nelson Cruz, lenda da seleção da República Dominicana, do beisebol, da MLB, né, como um todo, né, jogadoraço, né, esteve aqui na Clínica do Brasil. Enfim, conteúdo bem bacana, vão lá, curtam. Se também avaliem a gente positivamente no Spotify, e também tem um show antes do show que estará de volta em breve para falar a respeito das ligas menores e dos prospectos do beisebol. Então é isso, galera. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Se cuidem, fiquem com Deus. Deixe seu opinião nos comentários e até a próxima.